causadas por apostas. Pessoas literalmente perdendo tudo que tinham, famílias sendo destruídas, pessoas perdendo controle dos próprios comportamentos devido às casas de apostas. Teve uma casa de aposta aí que já me ofereceu 200 milhões de reais. E aí eu pensei assim, cara, é só dar o meu celular na mão de alguém, não ler nada, não olhar pra ninguém, não falar com ninguém durante 2 anos. Só isso, dá certo, cara. Vai, porra, faz os negócios, mas eu não consegui. Mas a vontade eu fiquei muito. Falei assim, mancha, é eu mesmo, é meu tamanho, foda-se, tô nem aí pra nada. Apostem. Apostar vicia e destrói a vida das pessoas. Essa é uma conversa que acontece muito mais lá fora. Tipo, os Estados Unidos tem muito esse papo de apostar e como a aposta destrói a vida das pessoas, porque lá tem cassino. E se ainda hoje tem tantas pessoas tendo a vida destruída e ainda assim tantos famosos falando de apostas como se fosse um tipo de entretenimento ou, pior, um tipo de renda extra, o que nós podemos fazer a respeito? E vamos bater um papo profundo sobre apostas online baseado na psicologia e na neurociência. Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, lembra de se inscrever se você quiser, claro, se você gosta de entender mais sobre comportamento humano e negócios. Para explicar por que tantas pessoas perdem tudo ao se envolverem com apostas online e também porque tantos influencers acabam divulgando essas casas de apostas sem entender de fato a gravidade, é importante entender como o nosso cérebro funciona, baseado em ciência robusta, baseado na psicologia. Jung já dizia, até você se tornar consciente, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Em outras palavras, muito dos nossos comportamentos não são necessariamente aquilo que nós gostaríamos que fosse. Então, tem certos hábitos, certos padrões comportamentais que nós começamos a repetir de forma inconsciente. Em outras palavras, eu quero que você entenda que se você conversar com uma pessoa adicta, essa pessoa vai entender exatamente o que eu estou falando agora. Uma pessoa adicta, se você chegar para ela e disser, olha, se você usar droga mais uma vez, eu vou cortar os seus 2 braços. As chances são enormes que essa pessoa, mesmo não querendo perder os 2 braços, logo em seguida vai usar droga uma próxima vez. Não porque ela deseja, mas porque ela perde a autonomia consciente dos próprios comportamentos. E eu sei que uma pessoa que esteja vendo esse vídeo agora pela primeira vez, ou tem um conhecimento muito raso sobre como o nosso cérebro funciona, vai pensar, isso é falta de vontade, falta de vergonha na cara, essa pessoa não quer parar de verdade. Isso talvez seja falta de empatia com outras pessoas, porque ninguém se torna depressivo por escolha, ninguém tem um transtorno de ansiedade porque quer ter um transtorno de ansiedade, ou ninguém se torna um adicto por escolha consciente. Mas através de certas alterações no funcionamento do cérebro, de como a química cerebral está trabalhando, fica quase que impossível você ter o comportamento que você gostaria de ter em determinadas situações. Por quê? Porque nós temos uma parte biológica, fisiológica, física. Quando se pensa em depressão como falta de Deus, em ansiedade como falta de Deus, ou no vício como falta de Deus, é uma falta de conhecimento sobre como o cérebro funciona. Por quê? Não estou dizendo que não seja importante fazer orações, não seja importante ter a sua fé, claro, se você quiser, inclusive ter uma espiritualidade pode ajudar muitas pessoas, mas é importante você entender que o nosso cérebro, estando adoecido, vai fazer com que pessoas tenham comportamentos de adicção e vários outros tipos de transtornos emocionais, da mesma forma que se você quebra uma perna, isso não tem nenhuma relação com falta de Deus. E é preciso tratamento para poder ajudar essas pessoas. O problema maior em relação à adicção, nesse exato momento, o que está acontecendo no Brasil e em alguns outros países do mundo, é que ao ligar um vício, um tipo de comportamento ligado a jogos e casas de apostas online com entretenimento e renda extra, isso é um enorme desserviço para a humanidade. Em outras palavras, é como se você estivesse linkando a ideia de usar cocaína como entretenimento ou renda extra. Em outras palavras, basicamente é isso que uma pessoa que trabalha com casas de apostas está fazendo. Calma que eu vou trazer todos os detalhes para você entender de forma clara como isso funciona. Romani, mas e a parte do entretenimento? Muito cuidado. Por quê? É como se você estivesse usando cocaína por entretenimento, ou como se você estivesse, eu vou usar maconha aqui por entretenimento. Só que a realidade, qualquer pessoa que você conversar, eu já vi muita gente
cair, destruir impérios por causa de cocaína, ou seja, pessoas que tinham construído ali milhões de patrimônio começar a perder tudo. Eu já vi pessoas não conseguir construir uma vida que poderia ser muito melhor justamente por envolver demais com maconha. São um tipo de drogas diferentes, né? Quando você pega ali, a cocaína geralmente destrói impérios, enquanto que a maconha dificulta a construção de impérios. E o problema das casas de apostas, dos jogos online, esse problema de adicção, ele é um pouco da soma dessas duas coisas. Além de destruir impérios, ela dificulta a construção de impérios. Por quê? A pessoa perde autonomia consciente. É como se todos os dias essa pessoa começa a ter aquela ânsia, eu tenho que jogar, e tudo em volta da vida daquela pessoa começa a girar em torno disso. Ela pensa nisso quase que o tempo todo. Se ela fica um dia sem se envolver com aquele jogo, ela começa a ficar irritada, ela começa a tratar com falta de educação as pessoas próximas, ela perde a autonomia consciente. E Skinner já explicava tudo isso lá atrás. Para entender um pouquinho sobre como funciona o condicionamento clássico que eu vou apresentar agora, e as casas de apostas sabem muito bem como funciona, porque elas utilizam isso no sistema de apostas, funciona da seguinte forma. Se você tem um tipo de comportamento e repete esse comportamento e você tem o resultado que você espera, as chances são que você começa a entender. Se eu faço A, eu vou ter o resultado A. Então, imaginando, se eu entrego flores para alguém e essa pessoa fica feliz, eu entendo que quando eu entregar flores, a pessoa vai ficar feliz. Tudo bem, isso faz com que a minha mente se tranquilize e eu entenda qual o resultado esperado daquela minha ação. Mas existe um tipo de comportamento chamado reforço intermitente, que é quando você entrega A e às vezes você recebe A, mas às vezes você não recebe A. Você pode receber B, você pode receber C. Em outras palavras, isso faz com que o seu cérebro perca um pouquinho daquela sensação de lógica e segurança. Só que quando você recebe o A, que era aquilo que você esperava, as chances são enormes que você vai liberar um índice de dopamina muito mais alto do que se você soubesse que iria ser A 100% das vezes. Ou seja, se você pega uma pessoa que ela fosse jogar num caça-níquel, e se ela ganhasse 100% das vezes, o caça-níquel não causaria dependência e não geraria tantos vícios. Agora, se você pega uma pessoa e ela algumas vezes ganha e outras não, a questão que acontece é que existe um reforço intermitente da pessoa não saber o que vai acontecer, isso gera maior chance de dependência. E agora eu vou exemplificar o que eu acabei de falar com um exemplo real, que muitas vezes é utilizado dentro da faculdade de psicologia. Se você tem um ratinho mesmo no laboratório, você deixa ele preso e se esse ratinho quiser beber água, ele vai ter que apertar uma alavanca. O que acontece com esse ratinho? Sempre que ele quer água, ele aperta a alavanca. Então as chances são que às vezes ele aperta a alavanca, ele está sem sede e não vai lá desesperadamente todo momento apertar essa alavanca, porque ele sabe que quando ele quer água, basta ele apertar a alavanca. Agora, no momento que esse ratinho, ao apertar a alavanca, não acontece nada, não sai água ali, esse ratinho começa a ficar desesperado. E o que ele faz? Ele vai começar a apertar mais vezes a alavanca em busca de água. Então ele aperta 1, 2, 3, 4, 5, 6, dezenas de vezes. E de repente, depois de algum tempo, sai a água. O que esse ratinho acaba de aprender? Ele acaba de ficar condicionado à ideia de que nem sempre ele vai conseguir a água ao apertar a alavanca uma vez, que ele vai precisar apertar várias vezes. Isso aumenta o limiar de quanto aquele ratinho vai ficar apertando aquela alavanca antes de mudar de comportamento. Então, imaginando que você quisesse ensinar para esse ratinho o comportamento de que agora não seria mais a alavanca, e sim um botão que tem lá do lado para ele apertar esse botão. Então, se você faz com que ele tente a alavanca, e depois de algumas vezes, ele vai tentar várias vezes, ele não consegue, ele provavelmente vai buscar o botão. Ele deixa aquela alavanca de lado porque ele entende que não está tendo aquele resultado. Agora, se ele começa a apertar a alavanca e de repente, depois de, vamos supor que ele fosse desistir de apertar na 10ª vez, e depois de 9 vezes, você foi lá e liberou água para ele. O que você fez com ele? Você aumentou o limiar
do quanto ele vai continuar naquele comportamento que não traz o resultado esperado, que é o comportamento de apertar a alavanca mesmo sem receber água. E da próxima vez, se você, vamos supor, e olha que interessante, não é simplesmente um pouquinho que aumenta, são dezenas de vezes às vezes. Então, isso significa que se você aperta aquela alavanca na primeira vez, você tinha um limiar de 10, na segunda vez pode ser que você vai ter um limiar de 50. Ou seja, aquele ratinho, ao invés de tentar 10 vezes depois desistir, ele vai tentar 50 vezes. E se você lá na vez, quando está por volta da vez 40 e pouco, você também dá água de novo, ao invés de ensinar aquele ratinho a apertar o botão sem perceber, você está destruindo a cognição e o funcionamento cerebral daquele ratinho. Porque daqui a pouco vai chegar um certo limiar que aquele ratinho vai ficar apertando aquela alavanca até morrer de sede, mesmo tendo o botão do lado onde ele poderia apertar para sair água, porque ele deixa de buscar outras soluções, acreditando que em algum momento, se ele continuar fazendo, ele vai ter a recompensa. Ou seja, existe a ideia de que o seu cérebro vai receber dopamina ao receber o prêmio, né? Mas o que acontece não é bem assim. O seu cérebro, ele recebe a dopamina no momento da expectativa em relação ao prêmio, muitas vezes, em alguns casos, até mais do que se recebesse o próprio prêmio. Eu vou trazer um exemplo. Vamos supor que todas as vezes ele bate e sai água. Vai ter alguma recompensa ali, vai ter alguma liberação de dopamina, tudo bem. Só que naquela expectativa, e agora vai sair, não vai sair, de repente sai, isso faz com que o índice de dopamina seja muito maior, até algumas vezes que não sai, inclusive. Porque isso causa uma dependência comportamental, isso adoece o cérebro desse indivíduo. Isso faz com que esse indivíduo, muitas vezes, mesmo que você falar para ele, como eu disse no exemplo anterior, olha, eu vou cortar os seus 2 braços se você repetir esse tipo de comportamento, ele não consegue não repetir esse tipo de comportamento porque ele está condicionado àquele comportamento de maneira inconsciente. Deixa de ser uma coisa em relação à autonomia própria. Isso é extremamente prejudicial para a funcionalidade. Imagina em relação a um país, quantas pessoas não perdem força de trabalho porque a pessoa deixa, a psique dela não vai estar funcionando bem, então isso faz com que ela deixe de produzir coisas que ela poderia produzir, isso faz com que essa pessoa se torne muito mais improdutiva e faz com que essa pessoa tenha muita chance de perder dinheiro e ter uma extrema dependência comportamental e psicológica de algo que não vai fazer bem e vai fazer com que ela perca dinheiro. Romani, perder dinheiro, mas tem casas de apostas que pagam bem, basta saber jogar, se você jogar de forma consciente. Quem pensa assim não entende como o mercado funciona, não entende minimamente de negócios. Para a pessoa que pensa assim é o tipo de pessoa que acha que dinheiro cai do céu, só pode. Por quê? Faz uma conta o seguinte, quem que você acha que está pagando a publicidade de grandes times de futebol? Olha na camiseta de vários times de futebol lá, marcas que estão pagando e pagando milhões para esses times de futebol divulgarem. Quem que, se você liga a televisão, está pagando publicidades de milhões de reais ali na TV? E se você liga também, você percebe grandes influenciadores. Quanto que você acha que eles pagam só para o Neymar sair divulgando casas de apostas e grandes outros nomes? Alguém está pagando essa conta. E sabe quem é? São todas as pessoas que jogam nessas casas de apostas, porque se você joga, você perde. Romani, mas eu conheço alguém que jogou e ganhou. Eu garanto que essa pessoa perdeu muito mais do que ganhou se essa pessoa jogou minimamente algumas vezes. E se ela jogou poucas vezes, se ela tiver ganhado, vai ter ganhado muito pouco, e porque ela ia perder logo em seguida. E é praticamente burrice pensar que você tem mais chances de ganhar. Por quê? Porque basta pensar o seguinte, é um algoritmo, ainda mais sendo digital, o risco é muito maior do que se fosse alguma coisa física. Por ser digital, não tem nenhum tipo de fiscalização real em relação aos algoritmos ou se realmente você tem alguma chance de ganhar aquele prêmio. Ou seja, por ser algo online, quem entende minimamente de programação vai entender do que eu estou falando. Basta você programar e se a pessoa for jogar, jogou um valor alto, faz ela perder. Jogou um valor baixo, faz ela ganhar alguma coisa só para ela pensar que vai ganhar e depois faz ela perder mais ainda. E ainda assim, quando jogar valor baixo, coloca aí 30% de chance para ela ganhar, 70% de chance para ela perder, e se vai aumentando os valores, vai aumentando a porcentagem da chance dela perder, dessa pessoa perder.
Basta entender minimamente de como funciona a programação para entender que é tudo voltado para que o jogador sempre perca muito mais do que ele vai ganhar. Quem jogar ao longo do tempo vai perder e vai perder muito dinheiro. Entendendo aqui, eu vou mostrar esse gráfico para você. Imagine que agora eu vou jogar uma moeda, cara ou coroa, 50% de chance cada lado. Mesmo se sendo 50% de chance, você percebe que pode ter uma variação. Eu vou mostrar o gráfico aqui para você visualizar isso que eu estou dizendo. Se você joga uma moeda e quanto mais vezes você joga, mais esse gráfico tende a ir se equalizando e vai percebendo que é um número muito parecido de vezes que vai sair cara e vai sair coroa. Por quê? Você tem 50% de chance de cada lado. Agora imagina isso, se eu mudar 1% nesse gráfico, apenas 1%, se tiver 49% de chance de perder e 51% de chance da casa, no caso aqui de eu perder, 51% de chance da casa ganhar. Ou seja, 49% de chance de eu vencer e 51% de chance da casa vencer. Só de mudar 1%, percebe o que acontece com esse gráfico agora. Visualiza o gráfico e como ele vai ficando assimétrico com 1% de diferença. No início do ciclo, a máquina faz com que todos os jogadores percam para ela conseguir acumular o dinheiro. Só que em algum momento, a quantidade de dinheiro ultrapassa o limite programado pelo dono da máquina. Daí, nesse momento, o próximo jogador vai ganhar e a máquina vai entregar algum prêmio para ele. Esse ciclo se repete várias vezes e o lucro real da máquina acaba sendo essa linha verde. Repare que nesse tipo de lógica, é a máquina quem determina o resultado do jogo. Ela obriga os primeiros a perder para acumular dinheiro para o vencedor. Considerando que a pessoa que vai jogar não sabe em que momento do ciclo a máquina está, o resultado pode até parecer aleatório, mas não é. Na roleta, se o jogador possui uma característica, ele tem aproximadamente 48,6% de chance de vencer. Repara como os jogadores agora começam a perder mais do que ganhar, como se houvesse uma força puxando o saldo deles para baixo. Essa força é causada por esses 1,4% de chance a menos de ganhar. Olha essa diferença. Agora vamos supor que a caça-níquel tenha 40% de chance do jogador ganhar. Se liga no estrago que essa probabilidade faz. Depois de algumas rodadas, simplesmente todos os jogadores perderam o pulo. Mas sabe o que é a realidade? Não é simplesmente 1%. É muito mais do que isso. E por que que não vai ser 0%? Romani, se a casa de apostas fosse tão mal assim, ela deixaria 0% para ninguém poder ganhar o prêmio. Não. Para ela não é lucrativo deixar 0%, porque lembra, qual que é o intuito? É fazer com que você se torne dependente. Para te fazer se tornar dependente, ela precisa esticar o seu limiar, ou seja, precisa dessensibilizar você, precisa fazer com que você, se antes a sua estamina, ou seja, a sua capacidade de ficar jogando era de 10 vezes antes de parar, agora vai se tornar centenas de vezes antes de parar, porque ela vai aumentando o seu limiar de quanto você está disposto a continuar perdendo e continuar dependente, até chegar ao ponto que a pessoa continua fazendo mesmo se ela nunca mais for ganhar nada, porque ela se torna, o cérebro dela, de forma comum, né, no senso comum, é como se dissesse, o cérebro dela fritou já. Para entender um pouco mais, essas pessoas precisam de ajuda, e entender que elas precisam de ajuda é um dos primeiros passos. Inclusive, se você conhece alguém que passa por essa situação e gostaria de poder ajudar essas pessoas, o Instituto Romani tem excelentes formações para você poder se formar como profissional, poder ajudar pessoas a vencerem vícios, ajudar pessoas a melhorar a qualidade de vida. Uma formação completa. Se você olhar agora no Google, nós trabalhamos de forma extremamente ética. No Google nós temos mais de 1000 avaliações 5 estrelas, o mais bem avaliado instituto dessa área. Eu vou deixar aqui na tela para você dar uma olhada. E se você quiser conhecer mais sobre o Instituto Romani para poder se especializar, se formar nessa área ou passar por terapeutas do Instituto Romani para receber ajuda, na descrição desse vídeo tem todos os detalhes e eu recomendo muito. É uma formação extremamente completa.
e um processo de autoconhecimento muito profundo. Então, se você quiser ser atendido ou passar por uma formação para poder se especializar e poder ajudar outras pessoas, dá uma olhada aqui na descrição. São mais de 30 formações liberadas e realmente pode fazer a diferença na sua vida. Para enriquecer essa ideia do quão sério podem ser esses problemas que os jogos de azar podem causar, vale se lembrar da história que aconteceu na Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. E lá em Hopkins, um pesquisador chamado Kurt Richter, esse cara basicamente pegou ratinhos e colocava ele dentro da água e deixava eles nadando até morrerem. Eu sei, isso é muito duro, muito triste, não é o que eu gostaria de fazer. Eu inclusive, sou vegetariano, caso você não conheça, eu não como carne e tal. Beleza. Agora, o que ele fez? Ele deixava os ratinhos, deixava até morrer, ficava cerca de 15 minutos, os ratinhos morriam. Curiosamente, alguns ratinhos chegavam a morrer em menos de 5 minutos ali. E ele percebeu que das principais causas que diferenciava aqueles ratinhos que ficavam 5 minutos dos de 15 minutos é que aqueles de 5 minutos, eles eram ratinhos que estavam acostumados a viver fora dali e quando estavam aprisionados, eles já tinham aceitado mais a ideia de que não daria para sair. E enquanto aqueles ratinhos que já estavam acostumados a estar presos, curiosamente, e contraintuitivamente, eles ficavam nadando mais tempo, mesmo que fisicamente eles fossem mais fracos. Mas agora o mais impressionante, ele pegou esses mesmos ratinhos que eram mais fracos fisicamente, deixou eles nadando ali cerca de quase 15 minutos, aí quando estava ali por volta de 14 minutos, ele estava prestes a eles tiravam ele da água e salvavam a vida daquele ratinho. O que aconteceu na próxima vez que eles pegavam esse mesmo ratinho que tinha sido exposto a uma experiência de quase e eles colocavam na água de novo, sem chance de sobrevivência, simplesmente num pote com água, impossível do ratinho sair dali. Os ratinhos chegavam a nadar 60 horas, isso significa 240 vezes mais do que ele nadou na primeira vez. Impressionante, não? Vocês estão entendendo o poder que isso tem? Ou seja, isso fez com que aquele ratinho entendesse que, opa, se eu continuo fazendo aquele comportamento, quando eu estou prestes a desistir, eu tenho a recompensa. Então, eu vou liberar dopamina, então eu vou ter o que eu desejo. O que aconteceu na segunda vez? Na segunda vez foi, olha, vou deixar o ratinho ali, e se da outra vez eu estava quase desistindo e deu certo de sobreviver, dessa vez eu não vou desistir, eu vou continuar até meu último suspiro. E isso aumentou o limiar em mais de 200 vezes. Então, por que eu quis contar esse experimento científico? Para você entender que é muito parecido com o que acontece em cassinos online, em casas de apostas online, porque a pessoa está prestes a desistir e o algoritmo sabe quando isso acontece, porque tem todo um estudo do cérebro humano. Então, quando está prestes a desistir, opa, deixa eu liberar algum prêmio para ele aqui, para essa pessoa se tornar dependente devido a um reforço intermitente, como vocês viram aqui, que é quando a pessoa não tem certeza se vem ou não. Isso faz a liberação de dopamina ser ainda mais robusta, isso faz a pessoa simplesmente perder a autonomia consciente dos próprios comportamentos. Em outras palavras, o algoritmo dessas casas de apostas de jogos de azar é desenhado para adoecer as pessoas e deixar as pessoas dependentes. Em outras palavras, é como se fosse uma droga que é tratada como se fosse não só lícita, mas como se fosse incentivada, como entretenimento, renda extra. Isso é extremamente perigoso. Isso já aconteceu no passado, quando se lembra do cigarro. Não sei se você se lembra, mas antigamente, algum tempo atrás, cigarro era associado à saúde, a esporte. Era muito comum ver marcas de cigarro patrocinando grandes esportistas. Mas, Romani, esporte e cigarro não tem nada a ver. Que é algo pior do que isso, se você entender como começou o cigarro lá atrás mesmo, no início, década de 50, no início quando o cigarro começou a ficar mais difundido pelo mundo, não era simplesmente esporte, era saúde, chegando a ter receituário médico para a pessoa começar a fumar para diminuir os níveis de ansiedade. Existiam pesquisas extremamente mal feitas falando que o cigarro poderia fazer bem para a saúde. Inclusive, tinha propagandas de cigarro dizendo ali, ó, o cigarro mais fumado por médicos, como se fosse aquelas de Colgate lá, mais usada por dentistas e assim por diante. Olha o absurdo que isso é.
colocava na cabeça das pessoas de que cigarro poderia ter a ver com saúde, com status, com elegância, com poder, e fazia com que milhões de pessoas simplesmente entrassem em um vício, algo que destrói a saúde das pessoas. A partir do momento que as pesquisas começam a surgir e faz com que as pessoas tomem consciência dos prejuízos para a saúde, a indústria do cigarro começa a criar uma nova estratégia. Ao invés de associar isso a tenha mais saúde, vamos pensar em associar o cigarro, então, aos esportistas. Porque mesmo que a gente não possa dizer que isso vai fazer bem para a sua saúde, se eu coloco a imagem de cigarro aliada ao esporte, inconscientemente, continua-se acreditando de que cigarro é saúde. Até que chega um momento que fica evidente que o cigarro causa câncer, que aumenta a probabilidade de câncer, impotência sexual e um monte de outros prejuízos. E aí o que acontece? Começa a se associar cigarro a status, poder, e fortemente associado a status e poder ali, principalmente vinculado a marcas de luxo, a personagens de filmes de maior poder ali, status. Isso faz com que no inconsciente das pessoas ainda estivesse idealizado a ideia de fumar como algum tipo de elegância, alguma coisa do tipo. E aí, até que começa a cobrar taxas maiores, ou seja, impostos mais altos sobre o cigarro, começa a proibir propagandas de cigarro nas publicidades abertas, começa a obrigar o cigarro a colocar lá nos rótulos atrás, mostrando os prejuízos que causa, e isso aos poucos vai fazendo as pessoas começarem a associar a ideia de fumar como se fosse alguma coisa relacionada a estar fedido, fedorento, impotência sexual, alguma coisa mais suja, começa a proibir de usar cigarro nos locais fechados. Não sei se você lembra, antigamente podia fumar dentro do avião, isso é um absurdo hoje em dia. Então, começa-se a criar várias leis e projetos que vão dificultando a indústria do cigarro. E isso faz bem para a sociedade, entendendo que isso vai deixar as pessoas mais saudáveis. E percebe, a sociedade ela precisa de formas de fugir um pouco da realidade. E essas formas podem ser, muitas vezes, jogos de azar, pode ser algum tipo de droga, como cocaína, maconha, pode ser o álcool, pode ser o cigarro, pode ser jogos eletrônicos e outras formas. Só que a questão é, existem formas mais saudáveis, por exemplo, praticar um esporte, por exemplo, praticar uma oração e assim por diante. Existem formas que vão prejudicar e destruir a vida das pessoas, como, por exemplo, é o caso de jogos de azar e apostas online. E entendendo por que eu quis contar toda essa história do cigarro, porque é como se as casas de apostas e os jogos de apostas online fossem o cigarro lá em 1950, onde dá para associar casas de aposta com entretenimento e renda extra. E não é. É uma doença, um vício. Porque na maior parte dos casos é isso que vai acabar sendo. Até porque, entenda que geneticamente, tem pessoas que se você pegar essa pessoa, vamos trazer analogia com álcool para ficar mais fácil de você entender. Tem pessoas que se essa pessoa ingerir álcool, essa pessoa vai se tornar dependente, vai se tornar um alcoólatra. Isso vai destruir a vida dessa pessoa. Da mesma forma que tem pessoas com casas de apostas, jogos de azar, que se ela começar a se envolver, isso vai destruir toda a vida dela. Tem predisposições genéticas também que vão fazer com que essa pessoa entre no fundo do fundo do fundo do poço. Isso é extremamente perigoso. E aí, voltando aqui com a analogia do cigarro. O que poderia ser feito para ajudar em relação a construir de forma mais lícita isso que acontece em relação a casas de apostas online? Primeira coisa, fazer o que foi feito, exatamente o que foi feito com o cigarro. Começar a educar as pessoas no sentido de perceber que isso é um problema. Entender que isso não é um entretenimento saudável e não é, muito menos, renda extra. Pelo contrário, uma pessoa que entra em qualquer tipo de jogo de azar, a chance dela perder dinheiro é muito maior. E, estatisticamente, é isso que ela está fazendo. Imagina uma pessoa que está contando com dinheiro de aposta para pagar uma dívida, a chance é que ela vai contar com estar com a dívida e devendo ainda mais, com 2 dívidas ao invés de uma. Tanto que se você pegar, olha isso, se você pegar estatisticamente, a maior parte das pessoas que gastam dinheiro com casas de apostas online são justamente a classe mais baixa, público C, D, as pessoas menos instruídas. Por que isso acontece? Porque se você pega para uma pessoa que
tem menos instrução ou teve menos oportunidades e fala para ela, olha, vamos fazer um treinamento para você se capacitar, para você evoluir. Vou dar um exemplo aqui no Instituto Romani, aprender mais sobre vida pessoal, se desenvolver como pessoa ou se formar como terapeuta, começar uma carreira. Isso pode parecer muito complexo para essa pessoa. Ou entender mais sobre finanças, gerir o seu dinheiro, isso parece muito complexo. Agora, se você chega para essa mesma pessoa e fala assim, vai lá, aposta no cavalo lá no jogo do bicho. Isso é extremamente simples, que você vai ganhar. E isso faz com que a pessoa, isso eu consigo fazer. E ela vai lá e perde o dinheiro. Eu dei o exemplo do jogo do bicho, mas pensa ali na casa de apostas online. É a mesma lógica. Vai lá no tigrinho e joga isso daqui. Isso daí eu sou esperto, hein? Eu vou conseguir. E ela perde mais dinheiro, ela se afunda e daqui a pouco ela se torna dependente, daqui a pouco ela começa a perder tudo que tem, ela perde a autonomia consciente. Tá entendendo o perigo que isso é, principalmente para classe C e D, para pessoas que têm menos instrução? Só do Bolsa Família foram bilhões de reais gastos em casas de apostas. Isso significa que o trabalhador, ele trabalha, ele paga impostos, esses impostos são pagos e parte deles vão para beneficiários que recebem assistencialismo. No total, são cerca de 56 milhões de pessoas no Brasil recebendo Bolsa Família ou tipo de auxílio. E desses 56 milhões de pessoas, boa parte desse dinheiro vai para cassinos online. Pessoas que, por falta de instrução, jogam esse dinheiro para cassinos online, que muitas vezes são situados até fora do Brasil. Isso faz com que tenha um monte de desvio em relação ao que o Brasil poderia coletar em relação a impostos. Isso faz com que gere um rombo muito grande. Por quê? É o trabalhador que está se dedicando e as pessoas que estão produzindo para ajudar aquelas pessoas que deveriam usar o dinheiro do assistencial ali para comida, para coisas que vão fazer a diferença, essas pessoas usando para casas de apostas para enriquecer um cara, sei lá, como o Neymar. Estão entendendo o perigo que isso é? E o quão grave isso é? O Neymar, o Felipe Neto e outras pessoas que ficam falando de casas de apostas online. Isso é extremamente grave. Se você conhece alguém que divulga casas de apostas, se você conhece alguém que faz apostas online, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E para você ter uma ideia do quão altos são esses números, só nos meses de junho e julho de 2023, que aqui eu estou deixando os dados para você ver na tela, só em junho e julho, quase 70 bilhões de reais foram gastos em apostas online. Isso é assustador. As pessoas, por desinformação, estão perdendo dinheiro e fazendo com que muitas vezes influenciadores recebam por isso. Eu já recebi, agora falando um pouquinho de bastidores, eu já recebi várias propostas, e quem não? Várias propostas. Se você não precisa ser grande influenciador, não. Se você tem alguns seguidores na internet, tenho certeza que você já deve ter recebido propostas de casa de apostas para divulgar a casa de aposta. E sabe como que geralmente vem essas propostas? Que você vai ganhar uma comissão sobre performance. Sabe o que isso significa na prática? Significa na prática que quanto mais gente você indicar para a casa de apostas que perder dinheiro, mais dinheiro você ganha. Isso é um absurdo. Eu nunca... Olha isso. Eu recebo várias propostas de casa de apostas e eu nunca vou aceitar, não aceito. Romani, mas é um negócio, você poderia ganhar dinheiro. Cara, não vale a pena. Entendendo que isso daqui não tem a ver com meus valores, não tem a ver com os meus princípios. Eu quero poder gerar valor de verdade para as pessoas. Pode ser que eu vou ganhar menos dinheiro, e daí eu vou poder ajudar mais pessoas e no final acho que a conta fecha, eu acabo ganhando mais. Eu acredito nisso. Eu acredito que, cara, eu quero pessoas de verdade, pessoas que querem fazer o bem. Isso faz parte da minha filosofia de vida. E eu tô falando sobre isso porque talvez você que esteja assistindo seja alguém que já divulgou casa de apostas, seja alguém que fala de casa de apostas sem ter a consciência de que talvez você esteja destruindo uma família, de que talvez você esteja destruindo uma criança que está ouvindo isso agora, achando que ela pode ganhar dinheiro pela internet, jogando com casa de apostas, e essa pessoa vai ter a vida inteira destruída, porque ela vai destruir o relacionamento, ela vai ficar pensando nisso dia e noite, isso vai gerar uma adicção nela, isso vai deixar ela improdutiva, e sem perceber, a vida passa. Passa 20 anos e a pessoa continuou deixando para depois porque ela ficou ali envolvida com o jogo do tigrinho, envolvida com aquela casa de aposta, e a vida dela vai embora.
Isso é extremamente grave. Romani, mas talvez você esteja exagerando. Destruir a vida das pessoas? Não é possível, né? Se você pensa assim, você nunca conviveu com um adicto dentro de casa. Pergunte a uma pessoa que tem um adicto dentro de casa o que ela tem a dizer. Eu, quando era criança, em casa, o meu tio morava comigo e ele era adicto, alcoólatra. O meu avô, adicto também, alcoólatra. E eu via todo o sofrimento. Eu vi o sofrimento da minha avó, eu vi o sofrimento do meu avô, eu vi ele passando isso por meu tio, ou seja, o filho dele. E o quanto isso causou sofrimento. Eu vi o meu tio perdendo o relacionamento, ou seja, meu tio casado, ele perdeu a esposa, ele depois perdeu o carro, perdeu a casa, tudo que tinha. E para quem ainda fala que adicção ou que casas de apostas online não são nada, que jogos de azar não são nada, não entende o que a adicção pode fazer com a pessoa. Eu estou falando isso, eu vivi isso na pele, dentro de casa, vendo ali meu tio que tinha problemas principalmente com álcool, meu avô que tinha problemas com álcool, tinha problema com esses tipos de jogos de azar, e o quanto isso destruiu, o quanto isso roubou anos de vida deles. Eu não quero que isso aconteça com você, eu não quero que isso aconteça com outras pessoas. Eu lembro de, algumas vezes, criança, eu chegar e perguntar ao meu tio, o que está acontecendo com você? Eu vi ele jogado na rua. E uma pessoa do coração enorme, uma pessoa do bem, uma pessoa que, assim, contribui, uma pessoa maravilhosa. E eu estou falando isso porque se você fala de casa de apostas, se você não entendeu a gravidade que isso é, ou se você joga, cuidado, para agora. E se ainda você não está dependente, pare agora. Se você conhece alguém que pensa ou fala disso como renda extra ou como entretenimento, eduque essa pessoa, ajude a levar essa mensagem adiante, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso daqui é uma forma de contribuir. Então, inclusive, se você puder contribuir com mais pessoas, envie esse vídeo. Eu acredito que pode ajudar alguém. Não só para essa pessoa se conscientizar, mas para essa pessoa divulgar também esse vídeo para conscientizar mais pessoas. E olha, se lá atrás já era difícil com jogos de azar, onde a pessoa teria que ir até uma casa de apostas, alguma coisa do tipo, para se envolver, imagina agora, onde é digital e está o tempo todo na mão da pessoa, no celular. O quanto isso é abusivo. Pensando que, olha, a pessoa está com o celular na mão, e eu vou te contar mais. Tem pessoas que trabalham para fidelizar o cliente nas casas de apostas. Em outras palavras, sabe aqueles clientes que perdem muito dinheiro em casas de apostas? Que dão muito lucro para casa? Se esse cliente tenta parar de jogar, alguém pode entrar em contato para fazer esse cliente voltar a jogar, convidando ele para uma festa especial, fazendo alguma coisa especial para esse cliente para garantir que ele continue adicto, para garantir que ele continue perdendo tudo que tem. Isso é extremamente grave. E agora agravado ainda várias vezes pelo fato de que apostas online, a pessoa está com o celular na mão. Ela dentro de casa liga o computador, ela usa o celular, está o tempo todo com ela, aquilo que é o gatilho do que prejudica ela. Então, lembre-se do que eu vou falar agora. Não existe almoço grátis. Se você lembrar dessa frase que eu falei agora, não existe almoço grátis, vai ficar muito claro para você, para o resto da vida, de que se não é você que está pagando o almoço, ou você não está percebendo que está pagando. Essa é a maior chance, porque você está pagando uma conta muito maior. Eu vou te dar um exemplo simples em qualquer coisa que você usa de graça. Romani, eu uso o YouTube aqui de graça. Romani, eu não pago nada para usar o YouTube. Será que não? Todas as vezes que você assiste um conteúdo aqui no YouTube, existem anúncios que passam aqui. Os anunciantes pagam, porque várias vezes você já comprou coisas, e tudo bem, pode ser coisas que você usa, mas no fundo, você já pagou muito mais do que o gratuito. E aqui eu dei o exemplo para os anúncios, mas é a mesma coisa. Se alguém está oferecendo, olha, você vai ganhar dinheiro aqui grátis, vai ganhar dinheiro com a casa de apostas. Gente, basta entender, faz essa conta. O Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos. Ele tem uma média de rentabilidade ao ano de cerca de 20% ao ano de rentabilidade. Ele é o maior investidor de todos os tempos ao longo do tempo. Romani, mas eu consegui fazer uma coisa aqui que eu tive 100% de rentabilidade. Mas você fez com R$1.000 para virar 2.000 e, cara,
O Warren Buffett fazendo isso ao longo do tempo, 100 bilhões virar 120 bilhões, eu estou dando esse exemplo, o maior investidor de todos os tempos. Se ele consegue uma rentabilidade de cerca de 20% ao ano, você, se conseguir uma rentabilidade de 12% ao ano, trabalhando ali, quem sabe, com investimentos, fazendo bons investimentos, já é um bom negócio. Qualquer coisa que alguém te prometer acima disso, saiba que ou exige muito trabalho e dedicação para fazer, na maior parte dos casos vai exigir ou trabalho e dedicação para fazer, se for verdadeiro, ou é golpe. Escolhe um dos dois. Ou você tem que se envolver ali com a parte estratégica, com a parte de negócios, que vai envolver negócios, ou é golpe. E é importante ter isso em mente, que vai te economizar de perder muito dinheiro. E se alguém chega para você, tem um investimento aqui que está rendendo 3% ao mês, 5% ao mês, isso é golpe. Ou você tem que trabalhar para que aquilo aconteça, ou você tem que literalmente estar jogando uma loteria. Pode ser, e aí é uma loteria. Mas em relação a investimentos sólidos, onde depende do seu desenvolvimento, lembra disso que eu estou falando, não existe almoço grátis. Alguém está pagando a conta. E se não é você, cuidado, era melhor que fosse. Porque se não é você, as chances são que a sua mentalidade nem consegue enxergar como que a pessoa está fazendo para fazer com que aquilo tenha lucro para que você almoce de graça. E é importante que você cada vez mais honre e aprenda com essas pessoas que estão pagando o almoço, não para sentir que você está levando vantagem, mas para que você aprenda como você vai pagar o almoço da próxima vez, gerando valor para as pessoas. Eu acredito cada vez mais que conseguir enriquecer tem muito mais a ver com saber gerar valor para um número significativo de pessoas, para que, conseguindo ajudar um número significativo de pessoas, essas pessoas queiram remunerar você de forma justa, fazendo algo íntegro, fazendo algo ético. É isso que eu acredito. E, Romani, quais seriam possíveis soluções para, pelo menos, conseguir controlar ali um pouco mais essa máfia que são as casas de apostas? Ou, pelo menos, deixar isso um pouco mais ok, vamos dizer assim. Primeiro ponto, lembrar daquilo que o cigarro fez, é repetir o que já foi feito. Primeiro ponto, deixar claro, todos os sites serem obrigados, todas as casas de apostas, a pessoa vai baixar alguma coisa de apostas online, tem um site de apostas online, todos que forem legalizados, tem que ter claro na página, sua chance de perder dinheiro é muito maior do que de ganhar. Você tem alta chance de ficar dependente e perder muito dinheiro ao jogar. Ainda assim, você quer jogar sabendo que a sua chance de perder dinheiro é maior, sabendo que você pode ficar dependente, sabendo que isso pode comprometer a sua autonomia e fazer com que você se torne viciado. Deveria ter essas informações lá no site, na casa de apostas, assim como acontece com o cigarro, lá que o cara pode comprar o cigarro sabendo que ele vai ter impotência sexual, maior chance, sabendo que ele tem maior chance de ter câncer e outras coisas mais. Segunda coisa que deveria ser considerada, aumento dos impostos sobre casas de apostas e proibição de casas de apostas operarem fora do Brasil e sem representantes no Brasil. É muito comum você pegar ali casas de apostas onde você vai procurar ali capital social da casa de aposta, não tem nem jeito de processar aquela casa de aposta caso alguma coisa dê errado. Não, deveria ser obrigado ter um representante legal de cada casa de apostas que vai operar no Brasil, para que seja possível haver um processo com indenização e que funcione e que os impostos sejam pagos aqui no país para aumentar e muito essa tributação sobre casas de apostas. Isso deve ser considerado. Isso, nossa, faria toda a diferença. Terceiro, fazer campanhas de conscientização a nível nacional dos prejuízos que as apostas online causam. Assim como aconteceu, por exemplo, nas campanhas nacionais que houveram, conscientizando sobre problemas do álcool, problemas de dirigir e beber, problemas de cigarro e assim por diante. Campanhas nacionais conscientizando as pessoas, tanto dentro de escolas, tanto em grandes mídias, sobre os prejuízos que isso causa dentro de empresas. Isso ser cada vez mais obrigatório. Empresas falarem disso para os colaboradores, escolas falarem disso para as pessoas terem consciência de que isso é uma droga e que isso faz mal, da mesma forma que existe conscientização antidrogas. E quarto ponto, extremamente importante, proibir qualquer tipo de publicidade relacionada a casas de apostas, ou seja, acabou publicidade em relação a futebol e outras coisas.
proibido. Se isso acontecesse, o que consequentemente acontece? As casas de apostas começam a ser menos lucrativas. Isso salvaria milhões de pessoas que têm a vida destruída devido a esse tipo de droga. Ou esse tipo de... Eu tô falando droga, acho que deu para você entender que são cassinos online, casas de apostas online, porque isso destrói a vida de muita gente. Mas ainda assim, mesmo fazendo tudo isso, infelizmente, muita gente iria continuar perdendo muito dinheiro, infelizmente iria continuar existindo, só que pelo menos de forma mais legalizada, vamos dizer assim. Até porque, vamos colocar do outro lado da balança, existe quase que uma máfia, onde existe lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas, muitas vezes até por lado de políticos. Só pensar, tem políticos, você pode procurar no Google que é fácil de encontrar, políticos que já ganharam na loteria aí dezenas e dezenas de vezes. O que você acha que é isso? Lavagem de dinheiro. Imagina isso com casa de apostas, que a coisa é digital, online, o quanto facilita essa lavagem de dinheiro ali em campanhas políticas e tudo mais, isso é perigoso. Então tem alguns interesses que complica toda essa regulação, até por parte pública em alguns casos, até porque tem muito dinheiro envolvido. Tem também o caso das pessoas que já estão dependentes e mesmo com toda a publicidade, é igual, pensa no cigarro, a pessoa sabe que faz mal e continua fumando e tudo mais, mas pelo menos seria algo minimamente ético de se fazer esses tipos de regulação. E você, o que você acha? Qual a sua opinião? Quais os seus conselhos? Depois de ouvir isso daqui, o que você pensa sobre esse assunto? Quais sugestões? Qual outra regulação você acrescentaria? Se você acha que deve proibir ou não? Coloca aqui a sua opinião nos comentários e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, sendo pessoas melhores. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o gostei, leva só um segundo e vai ser muito bom te receber por aqui. E lembrando mais uma vez, se você quiser dar uma olhada nos conteúdos aqui abaixo que tem aqui no vídeo, caso você quiser se formar como terapeuta para ajudar essas pessoas, você pode ajudar pessoas com adicção, ajudar pessoas com ansiedade, ajudar pessoas com questões emocionais e ainda ser bem remunerado por isso, se profissionalizando. Se você já é profissional da saúde, isso vai elevar muito os seus níveis de atendimento, isso vai fazer com que você possa ter uma renda extra como enfermeiro, ter uma renda extra como fisioterapeuta, nutricionista, ou te fazer entregar excelentes e melhores atendimentos, caso você já seja psicólogo, por exemplo. Se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, tem todos os detalhes aqui abaixo. A instituição mais bem avaliada da área, mais de 1000 avaliações 5 estrelas. Nós trabalhamos sempre de forma muito ética, de forma muito transparente. Eu falo aquelas coisas que eu acredito aqui e eu não sou... não dá, as pessoas não vão conseguir me comprar, porque para mim a verdade vende, sabe? Eu acredito nisso. Então se inscreva aqui no canal e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, sendo pessoas melhores. Já viu o vídeo da Blaze? Vi sim. Achei um bom vídeo. Já falei sobre isso algumas vezes, não vou entrar muito a fundo, mas eu tenho amigos que fazem propaganda para cassino. Eu entendo eles, porque são valores exorbitantes e as pessoas têm contas para pagar. Eu não consigo aceitar pessoas que não precisam desse dinheiro aceitando esse tipo de propaganda. Já falei sobre isso algumas vezes antes, eu já recusei propostas milionárias de muitos milhões de reais de cassino. Eu me recuso. Mais dinheiro que eu vi na minha vida inteira, assim. Eu recusei propostas de 5 milhões, 6 milhões. A partir do momento em que eu começo a divulgar um produto que eu sei que vai ser nocivo para várias dessas pessoas, essa confiança é quebrada completamente. O viciado mesmo, ele não assume o vício, né? O cara fala, não, eu não sou viciado. Só que o cara tá ali toda hora, depósito atrás de depósito, noite atrás de noite. Eu identifiquei que eu tava viciado quando eu comecei a jogar poker cedo, eu matava a aula, eu estudava à noite, eu matava a aula pra ir pra casa de poker e eu ficava até 6 horas da manhã na casa de poker. Caralho, mentira, mano. Aí eu falei, eu tô com algum problema. Aí foi a hora... E você tem que ser uma pessoa, eu acho que tipo assim, você tem que ser uma pessoa, a autocrítica, ela tem que estar presente na sua vida. Porque da mesma forma que se alguma pessoa vê você fazendo alguma coisa errada e tapa os olhos, ela não foi uma pessoa sincera com você. E da mesma forma que se você sabe que você está fazendo algo errado
e tapa os olhos para essa situação e continua fazendo, você não tá sendo sincero consigo mesmo. Exatamente. Entendeu? E aí eu sempre tive essa sinceridade. Sempre fui um cara que eu sabia o que eu tava fazendo. Então, em algum momento ali, das noitadas de poker, eu falei, cara, isso aqui tá saindo do controle. E aí, como é que você fez pra sair disso? O que você... Teve alguma virada de chave? O que aconteceu? A virada de chave, ela tem que vir naturalmente pro cara. Ou o cara vai se afundar tudo e vai perder tudo que ele tem, vai continuar não tendo nada, como era o meu caso. Não tinha nada, nunca fui pra frente em nada, né? Nesse momento, quando eu tinha vício em jogo. E o cara senta e fala, cara, tá me fazendo mal, sou viciado, não tá legal, eu tenho que parar por conta própria. Ou o cara se afunda mesmo e vai perder até as cuecas. É o que eu falo, cara. Tipo assim, você tem que ter o seu emocional, o mental de um jogador, de um apostador, ele tem que ser muito forte. Ele tem que ser muito forte. Porque o cara não quebra banca porque ele aposta errado, porque o método não é encaixado, porque ele não segue gestão. O cara quebra banca porque o emocional dele é horrível. Exatamente. É por isso que ele quebra. Depois de ter faturado cerca de R$10 mil em uma das apostas, a vendedora de roupas e mãe de 3 filhos ganhou confiança no jogo e decidiu apostar tudo o que tinha e o que não tinha. A soma depositada nos jogos ultrapassa de R$1 milhão. Né? Ela teve... ela também vendeu a nossa casa e provavelmente o sítio da nossa família porque a gente não encontrou o documento. Ângela pediu muitos empréstimos e envolveu familiares e amigos. Quando se deu conta do tamanho do prejuízo, não suportou e acabou tirando a própria vida. Neste vídeo, a irmã mostra os vários depósitos feitos por Ângela na plataforma durante 3 anos. Neste print é possível ver um depósito de R$100 mil. Em agosto, Jaciara Borges, de 34 anos, se matou com cabeça embaixo do lombo, após perder toda a economia da família em jogo de azar na internet. Um jovem, 17 anos, identificado como Rafael Mendes. O rapaz teria recebido a herança após sua mãe falecer. Ele tinha 50 mil na conta. Ele apostou R$100 em 15 minutos de jogo. Ganhou. Começou de repente. Cara, o cara perdeu tudo. Foi pra sua casa e lá tirou a própria vida. Se você gostou, lembra de compartilhar com alguém para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e já se inscreve.